nós vamos, dando sequência à nossa programação, falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? E a gente pode se perguntar, primeiro, será que essa intervenção existe? E segundo, se ela existe, quão intensa, quão contínua, quão perceptível ela é? E de que maneira os espíritos desencarnados poderiam produzir algum tipo de interferência, algum tipo de intervenção no mundo corpóreo, ou seja, no mundo material, no mundo habitado por nós, espíritos encarnados. Então a gente vai ver por esse capítulo, por esse tema, que os espíritos eles interferem muito mais do que a gente imagina no mundo corpóreo, e já posso adiantar para todos vocês que essa intervenção ela se dá no âmbito dos domínios da mente, né? Então é uma intervenção que ocorre de espírito desencarnado para espírito encarnado, utilizando processos mentais. Vejam aqui, questão 457, nós fomos pensando algumas que nos dão a ideia de como acontece essa intervenção. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Porque a gente vai ver que essa intervenção ela ocorre, como eu disse, né, da parte do espírito desencarnado para o encarnado, influenciando a mente do encarnado. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Vejam a resposta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular, né? Então isso me faz lembrar muito a nossa querida, saudosa Dona Leia, né? Quando às vezes a pessoa falava alguma coisa que sabidamente não era parte da realidade, ou apresentava alguma justificativa para faltar no tratamento, que se sabia que não era real, Dona Leia olhava, ela falou, então, tudo bem, né? A pessoa justifica aqui para nós, nesse caso a gente sabe que não é isso mesmo, mas a gente poderia nem saber, achar que a justificativa é isso aí. Mas a quem será que esta pessoa quer enganar? Ela falava, né? Porque os espíritos sabem. São eles que coordenam o tratamento, eles sabem de tudo. Eles sabem das motivações íntimas de cada um, do porquê esse ou aquele não está presente. Às vezes a pessoa não está porque não pôde, às vezes ela não quis e ela resolveu fazer outra coisa, eles sabem. Então ela sempre falava, né? A quem será que as pessoas querem enganar? Porque é isso, olha, eles sabem tanto acerca de nós que poderíamos às vezes dizer que certos espíritos sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Isso é possível? É. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um espírito orientador e foi uma conversa muito bonita, muito útil, que eu utilizo questões que me foram colocadas naquela, isso já faz uns 20 anos. Eu utilizo até hoje na minha vida porque foi uma orientação para a vida toda. E o espírito ia falando de mim, para mim, e eu falava, mas como é que ele sabe disso? Que isso é coisa tão íntima minha, é como eu me sinto em determinadas situações, e o espírito sabia exatamente como eu me sentia, e ele descrevia isso talvez de uma forma mais nítida, mais bem expressa do que eu mesma talvez descreveria, porque nem eu tinha tão grande consciência daquilo. É isso. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, e às vezes conhecem o que nem a gente percebeu da gente, eles já perceberam. Então eles têm uma acuidade, uma percepção
muito grandes. Então, nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, quem acha que, pelo menos da espiritualidade boa, né, está ocultando alguma coisa, né, está manipulando, está dizendo uma coisa com os lábios, mas na verdade pensa outra, mera ilusão. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta, né? Então é mais fácil a gente se ocultar dos vivos? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, né? Podemos ter espíritos bons que nos observam e vão utilizar essa inclinação natural deles de serem bons para nos ajudar no que puderem, e podemos ter espíritos que não são tão evoluídos, que não são tão bons, que podem também estar nos observando, às vezes com finalidades não tão nobres. Essa expressão, tendes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, nos faz lembrar claramente daquela citação de Paulo, né? Sois rodeados por uma nuvem de testemunhas. É exatamente isso. E mais do que testemunhas, são espíritos que estão prontos, muitas vezes, a nos influenciar, ou para o bem, ou para o mal, de acordo com a natureza deles e de acordo com as nossas tendências. Isso é o principal. Nós é que estabelecemos a sintonia com esta nuvem de espíritos que às vezes nos observa. Então, nós podemos ter espíritos bons, espíritos medianos, espíritos inferiores, por aí, ombreando conosco, né? Só que no outro plano. E com qual deles é que nós vamos nos sintonizar? Depende dos nossos valores, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, não é isso? Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Então, essa nuvem de espíritos, ou como dizia Paulo, essa nuvem de testemunhas, o que será que eles pensam de nós? Depende, né? Os levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos, né? Então, os levianos, às vezes eles até podem provocar certas coisas, certas atrapalhações na nossa vida cotidiana. A gente bota uma chave ali sem perceber, depois você procura, você olha, você não encontra, você não acha, parece que a chave saiu andando. Eles podem embaralhar um pouquinho a nossa cabeça, a gente não acha, a gente perde hora. E, né, às vezes isso dá um transtorno se tem mais gente envolvida, às vezes sai até uma discussão, desentendimento. Eles morrem de rir, porque eles vivem dessas migalhas, né? Dessas traquinices que eles fazem, zombam da gente, coisas assim. Os espíritos sérios, eles tentam nos ajudar, né? Ah, ela está atrasada, não está encontrando a chave. Se ele estiver passando por ali, porque espírito sério ele é muito ocupado, ele também não fica por ali à toa. Mas se ele puder nos mostrar, inspirar, procurar num outro lugar para nos ajudar, ele vai ajudar. Tanto nessas pequenas coisas quanto em questões maiores, tá? Então, os espíritos, eles podem, esse termo eu encontrei em André Luiz, fazer em nós uma auscultação da alma. Eu pus aqui um estetoscópio, né? Porque a auscultação é um mecanismo que o médico, o dentista também usa para ouvir os barulhos, os ruídos internos do corpo, né? Ele procura ampliar o seu sentido de audição através da auscultação. E André Luiz usa esse termo para designar um processo de investigação mais profunda dos pensamentos, daquilo que vai no íntimo de cada um, que os espíritos podem fazer conosco. Vamos lá.
Esse é um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que sempre traz desdobramentos dos ensinos básicos que estão nas obras básicas, né? Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Eles estavam visitando um local onde tinham irmãos desencarnados, adormecidos, né? Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Isso André Luiz, né? E o instrutor lá fazendo. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então, aqueles espíritos que estavam ali recém-desencarnados, num estado ainda de perturbação, presas de terríveis visões íntimas, adormecidos, como se estivessem tendo pesadelos, então os espíritos, com a intenção de ajudar, vão lá fazer uma sondagem dos sentimentos, fazer uma auscultação profunda dessas almas, para ver o que ia na mente delas e quais eram os seus pesadelos, essas visões íntimas que as perturbavam, visando estabelecer alguma estratégia de auxílio. Então, os espíritos podem adentrar a mente dos outros, uns adentraram o conteúdo mental dos outros, nesse caso, são espíritos desencarnados buscando entender o que se passa na mente de outros espíritos desencarnados, porém em estágio evolutivo menor. Também no livro Sexo e Destino, aqui André Luiz se refere a um outro termo, que é um termo médico, que ele aplica a questão espiritual, que é a anamnese psicológica. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer outro intuito menos digno, passei a estudar de comportamento isolado a medicina terrestre no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psíquica. Anamnese é um processo que se faz na área de saúde para obter, através de perguntas ao paciente, informações a respeito da sua saúde. Então, você pergunta para ele se ele tem diabetes, se ele sente a boca seca, se ele urina muito, se ele tem muita vontade de comer doce, se ele tem pressão alta, se ele já foi ao médico para verificar a pressão, se ele faz uso de antihipertensivo. Você vai fazendo perguntas sobre saúde. Isso é anamnese psicológica, né? Se alguém na família tem câncer ou teve, várias perguntas sobre saúde geral. Essa é a anamnese médica. E, fazendo uma correlação com isso, André Luiz fala que no mundo espiritual existem os apontamentos pertencentes à anamnese psicológica. Só que não é feito através de perguntas articuladas, né? Ele fica lá perguntando para o espírito. Vejam, Marina, que era uma personagem do livro, apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos, percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhes um romance. Então, essa personagem, ela tinha uma ligação afetiva com outro personagem importante aí do livro Sexo e Destino, e ele queria saber qual era a exata ligação da Marina com o Cláudio. Então ele se aproximou dela e percebeu que ela estava pensando nele. E ao pensar nele, ela pensava em vivências que tiveram juntos,
em cenas, e tudo aquilo se exteriorizava da sua mente e formava na região da sua fronte, né, cenas que os espíritos podiam ver e eles poderiam perceber, olha, cenas que se repetiam muitas vezes na região aqui, logo aqui acima da fronte. Ela e ele juntos em várias circunstâncias, a partir das quais eles perceberam que se tratava de um casal, né, de amantes. Vejam que interessantes, né? O espírito, às vezes, ele quer saber o que vai na nossa cabeça sobre determinada pessoa, ou o que a gente pensa, ou que relação a gente tem com ela. Os espíritos bons e os espíritos ignorantes podem fazer isso. Eles, às vezes, nos sugerem um nome, né? Fulano de tal, joga aquele nome na minha cabeça. Eu estou aqui, talvez, pensando, ou deitada, achando que eu não estou pensando em nada, de repente vem o pensamento naquela pessoa. E aí eu começo a lembrar de cenas daquela pessoa, comigo e com ela, ou acontecimentos do passado, ou começo a meditar sobre aquela pessoa, puxa vida, né? Fulano me fez isso, aquilo. Eu perdoei, ou então eu falo, não, eu não perdoei, fiquei super magoada, tudo aquilo que aconteceu. À medida que eu vou pensando, eu vou desenrolando esse carretel de pensamentos, os espíritos vão registrando tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, tudo que eu penso daquelas situações, tudo que eu penso daquela pessoa, simplesmente por me terem sugerido um nome, né? Vamos imaginar aqui, se a gente sugerir um nome na cabeça de cada um de vocês, Dona Leia, cada um vai desenrolar um carretel de lembranças, de vivências, de situações. E se isso pudesse ser visto pela espiritualidade, seriam vistas cenas, né? E ficariam aqui na altura da nossa fronte. E os espíritos saberiam exatamente qual foi ou qual é a nossa relação com ela, sem perguntar nada para a gente, né? Isso é uma auscultação da alma ou uma anamnese psicológica. E aí, o que os espíritos fazem com isso? De posse, né? Sugeriram um nome na minha cabeça, na minha mente, eu comecei a pensar, eles descobriram todas as minhas relações com aquela pessoa. O que é que eles fazem com isto? Depende. Se ele, como a gente viu na pergunta passada, se a intenção é nos auxiliar, eles vão agir de forma a nos inspirar alguma coisa boa, ou vão inspirar alguma coisa na mente da outra pessoa para, às vezes, ajudar num relacionamento, um relacionamento familiar. Ou então, se a intenção do espírito é causar balbúrdia, complicação, se for um espírito obsessor, por exemplo, ele vai, vamos supor que eu conviva com o José da Silva, né, que ele tem alguma relação familiar comigo. Ele joga um pensamento na minha cabeça sobre o José. Eu começo a desenrolar o carretel de lembranças, de mágoas e tristezas sobre ele. E vai na cabeça do José e faz ele pensar na Cláudia. E o José começa a pensar coisas, mais coisas e lembranças sobre a Cláudia. Com base nisso, o espírito ele tem um mapa. Ele tem um panorama muito fiel daquilo que um pensa do outro, das coisas que irritam o José e das coisas que irritam a Cláudia, daquilo que um falou um dia para o outro que magoou. Eles sabem tudo. E aí, se eles quiserem causar por exemplo, um rebuliço nesse relacionamento, é fácil. É só fazer o José, ou sugerir ao José falar alguma coisa, ou voltar num assunto que me aborrece, e me sugerir voltar num assunto que aborrece o José. E às vezes eles vão fazendo esse jogo de maneira que em pouco tempo, se a gente não for perspicaz e inteligente, a gente está com um antagonismo muito forte. De repente as relações ficam azedas, a gente nem sabe o motivo. Eu não consigo nem olhar na cara dele. Mas por quê? Não sei, na verdade não aconteceu nada de tão grave. Porque às vezes a espiritualidade inferior,
que está promovendo uma obsessão e que quer nos influenciar negativamente, vai atuando nos nossos pontos fracos, né? Por isso que eu coloquei aqui um castelo de cartas, né? Às vezes, o nosso relacionamento ele está baseado em algumas coisas que são construções frágeis. E às vezes você tem um ponto específico que você, se você mexe ali, se você mexe a posição daquela carta, ou se você retira, todo o castelo de cartas rui, né? Então era muito comum, às vezes, é muito comum chegar no consolador, pessoas com dramas de relacionamento, com dramas familiares, e era visível que existia algum tipo de manipulação ali que estava fazendo aquilo se desestruturar, aquelas relações se desestruturarem. E muitas vezes o espírito vinha, se comunicava e dizia exatamente como ele agia. Que ele sabia que determinadas coisas irritavam muito ela. Então eles iam lá no marido e faziam ele fazer aquelas coisas, ou influenciavam ele, sugestionavam-no no sentido de fazer determinadas coisas ou dizer determinadas coisas. E assim eles iam fazendo com os filhos, entre mãe e filhos, marido e mulher, e às vezes fica aquele clima irrespirável, né? Onde não reina nenhuma possibilidade de entendimento, onde as relações estão complicadas. Às vezes, esse tipo de influência é feito no ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa às vezes chegava para a entrevista e falava: não sei o que está acontecendo, meu chefe me persegue, eu tenho consciência de que eu não fiz nada por conta daquilo, né? Para que aquilo acontecesse. E às vezes tinha assim um espírito ali influenciando a cabeça do chefe para que ele visse aquela criatura de uma forma negativa, para que ele não valorizasse o trabalho, para que ele visse só os pontos negativos naquela pessoa, né? E isso levava até a risco da pessoa perder o emprego. Então, muitas situações os espíritos podem nos influenciar, mudar até a nossa percepção, a nossa percepção de uma situação ou de uma pessoa. Às vezes, é tão interessante esse assunto, vinham pessoas lá, eles não queriam pedir por algo material, mas eles diziam que iam para entrevistas de emprego, muitas vezes os currículos eram pré-aprovados e tal, quando chegava no momento da entrevista, eles não conseguiam ir adiante. Quantas e quantas queixas, né, surgiram. E pediam ajuda, caso tivesse uma influência espiritual complicando a aprovação no processo seletivo, né, que aquilo pudesse ser, que eles pudessem receber algum tipo de amparo, o espírito envolvido também. E muitas vezes, algumas vezes, nós vimos narrações de espíritos que estavam junto àquela pessoa que ia para a entrevista de emprego. E no momento da entrevista, eles se aproximavam do entrevistador e enlaçavam o entrevistador e se aproximavam tanto da mente do entrevistador e faziam o entrevistador enxergar aquela pessoa que estava ali na sua frente e que para ele era desconhecida com os olhos do espírito. Então, a pessoa já começava a ter má vontade com a pessoa que estava buscando emprego, já começava a achar, colocar algum... Eles mudavam a percepção do entrevistador e faziam com que o entrevistador fosse influenciado pela percepção do próprio espírito obsessor, que nem sempre é boa, né? Ele não gosta do obsidiado. Então, são muitas as formas dessa influência ocorrer. Cláudia, pode ser inimigo do passado? Geralmente, sim. O obsessor, quando ele é obsessor estabelecido, em mais de 90% dos casos, ele tem um motivo para estar ali. E esse motivo, por que ele não gosta, né, da Cláudia? É de graça? Não. Geralmente ele não gosta porque eu devo ter feito lá alguma coisa muito séria para ele. Então ele me vê com ódio, ele me vê com desprezo. Então, no caso da entrevista de emprego, se eu fosse para uma entrevista de emprego e o espírito obsessor se aproximar do entrevistador, o entrevistador teria a pior impressão possível de mim. E se ele tiver alguma mediunidade, alguma possibilidade de registrar com mais clareza as influências do mundo espiritual,
essa impressão se torna mais intensa ainda, né? Os homens de inteligência e de gênio tiram suas ideias de sua natureza íntima, quer dizer, as ideias dos grandes homens, das grandes inteligências, surgem exclusivamente de suas mentes, delas mesmas? Olha que interessante. Algumas vezes, as ideias vêm de seu próprio espírito, ou seja, né, delas mesmas. Mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si, apelam à inspiração. Fazem assim uma evocação sem o suspeitar. É assim que tem sido com os grandes gênios, com os gênios da música, da ciência. Eles têm os seus esforços, eles têm, sem dúvida, a participação nas grandes obras e descobertas que produzem, mas muitas vezes eles são inspirados por espíritos superiores que trazem a eles certos conhecimentos e eles nem fazem ideia disso. Então, é uma mistura dos seus esforços com a inspiração que vem do alto. Beethoven, ele tem cartas, trechos de cartas transcritas no livro de Leon Denis, chamado No Invisível, em que ele dizia que para compor ele precisava estar absolutamente só. E muitas vezes essas composições eram feitas após uma caminhada em que ele, durante as caminhadas, ele como que ouvia uma melodia, ele tinha a inspiração, mas ele não usa essa palavra, de uma música. Aí ele, ao chegar, ele conta que ele não tinha um grande esforço intelectual de criação, mas apenas o esforço de relembrar a música que ele tinha ouvido enquanto caminhava e passá-las para a pauta, para o pentagrama. Né? Interessante. Chopin também descreve seu processo criativo praticamente como um processo de inspiração, né? Em que muitas vezes ele precisava, inclusive, estar com as luzes menos claras, né? As luzes mais na penumbra, e teria sido na penumbra, inclusive, que ele compôs uma série de composições, talvez das mais belas da sua obra, que são os noturnos de Chopin, né? E por aí vai. Então, várias situações em que grandes gênios, utilizando o seu talento, seja na área da ciência, da filosofia, da arte, juntaram a essa sua capacidade um sopro inspirador e aí trazendo grandes contribuições para nós aqui na Terra. Um pesquisador, quando ele fica horas a fio no laboratório, buscando, vamos pegar um exemplo bem atual, né? Um tratamento, algo que afete mortalmente o coronavírus, ou buscando produzir uma vacina que seja mais efetiva, que seja mais segura, e ele fica ali horas e horas, não tem fim de semana, não tem feriado, buscando, vasculhando na mente possibilidades, outros artigos previamente publicados em que ele possa se apoiar para fazer seus experimentos, ele está fazendo uma gigantesca evocação. Ele nem sabe disso. Muitas vezes ele nem acredita na existência de espírito, e nem espírita ele é. Mas ele está clamando à própria natureza algo o ajude, que algo o inspira pelos seus esforços repetidos e incansáveis. E se for permitido, e se for a hora daquele conhecimento chegar à humanidade, choverão inspirações para ele, não só para ele, mas para todos que estiverem na mesma busca, né? Porque existe um esforço daqui para lá e um desejo de lá para cá para que as ideias venham. Tudo que há de grande e nobre no campo do avanço para a humanidade, segundo Leon Denis, nasceu de um sopro inspirador. Vejam que interessante. Então, as grandes descobertas, claro que teve o esforço dos homens de gênio, dos homens de ciência,
mas teve a colaboração, a participação inequívoca da espiritualidade maior que auxiliou esses homens através da inspiração, né? Então é muito interessante. E outras vezes, quando uma coisa não é chegado o seu tempo, aquilo ainda não deve vir, porque não seria benéfico, a humanidade fica, os cientistas ficam ensaiando, insistindo. Exemplo, uma vacina contra o HIV. Há quantas décadas esse vírus está aí e não se conseguiu essa vacina? Se conseguiu tratamentos muito eficientes, a ponto de hoje um paciente HIV positivo vive quase que normalmente, né? E ele não desencarna antes do tempo pelo fato de ter HIV. Então isso é um grande progresso. Mas tudo indica, né, que a prevenção para o HIV, no sentido de uma vacina que nos proteja, ainda não é chegada a hora disso acontecer, porque são décadas de trabalho e não se obteve ainda um resultado. Então, assim como outras coisas tantas, né? Esses dias estavam me perguntando sobre clonagem humana, é a mesma coisa, né? Joana de Ângeles fala sobre a clonagem, que isso é uma conquista que deverá surgir, que deverá vir, mas que ainda não é o momento, porque o homem não saberia lidar com tão grande manipulação genética, tendo em vista ainda suas deficiências éticas. Então, quando é chegado o tempo de determinados conhecimentos virem no cenário humano, eles vêm e forçam as suas entradas, né, por todos os poros possíveis. E a inspiração é largamente utilizada. Então, os espíritos têm essa intervenção no nosso mundo corpóreo desde sempre. Vou falar um pouquinho sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos ou atos. Aqui tem um cérebro, né, ilustrando, e ondinhas cruzando esse cérebro carnal, que são as ondas, digamos assim, as ondas mentais, as ondas mento-eletromagnéticas, como nos ensina André Luiz, sobre as quais nós vamos falar com bastante detalhe na semana que vem. Aliás, não percam a aula de semana que vem sobre pensamento, que a gente vai falar sobre exatamente pensamento, o que é, como se propaga, como ele é transmitido de uma pessoa a outra e percebido pela outra pessoa, que vai explicar um pouco mais sobre essa aula de hoje. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Bom, a gente já está vendo que sim, mas vamos ver um pouco melhor. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha como é forte isso. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso me fez lembrar uma situação em que uma vez uma pessoa saiu, eu acho que de um grupo de trabalho, e alguém chegou para a dona Léia e falou: olha, fulano saiu e ele quis sair. E ela olhou assim, ela falou: às vezes a pessoa acha que saiu, mas ela foi saída. A gente ficou olhando e era exatamente disso que ela falava. Às vezes a gente acha que teve uma ideia. Eu vou fazer isso. É um pensamento meu. Às vezes é um pensamento nosso, misturado com um pensamento de algum espírito que nos sugere essa atitude. E a gente vai ver daqui a pouco que nem sempre a gente consegue distinguir o que é pensamento nosso e o que é pensamento deles misturado com os nossos. Por isso essa resposta. Não só eles influem, e tão grande essa influência às vezes, que de ordinário, quer dizer, comumente, eles podem nos dirigir.
Então, às vezes a pessoa fala, quer saber, eu vou sair daquele grupo de estudo lá, aquele negócio é chato, e eu tenho coisa mais importante para fazer, e eu vou curtir a vida, e eu vou passear, né? Às vezes ela acha que isso é uma ideia dela. Por que eu fiquei tanto tempo? Eu vou fazer outras coisas. Às vezes não é. Às vezes é uma influência espiritual sugerindo esta ideia que ela acata, isso é importante, e acha que é uma boa ideia. E decide com base nesse pensamento. Vamos ver um pouquinho mais. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, quer dizer, junto com os nossos. Existem outros que nos são sugeridos? Pergunta Kardec. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Quem nunca passou por isso? Acontece alguma coisa, ou em casa, ou no trabalho, aí você tem um pensamento. Eu vou fazer tal coisa. Aí você para e pensa, fala, não, acho que é melhor eu fazer de outra forma. Aí você pensa em outra coisa. Aí depois, dali a pouco, você pensa numa outra linha. Às vezes você tem 4, 5 opções para fazer algo, para esboçar alguma reação, para ter alguma atitude frente ao que aconteceu. E nós perguntaríamos: esses pensamentos, às vezes tão contrários uns aos outros, será que são todos nossos? Primeiro você teve vontade de, sei lá, de discutir com a pessoa. Depois você pensou bem, não, é melhor não, é melhor ficar quieto. Depois você pensou melhor, falou, olha, não é legal ficar quieto, também não é bom eu discutir. Eu acho que eu vou esperar uma ocasião oportuna, vou puxar um assunto, vou dar ali uma indireta, quem sabe ele percebe que eu não gostei. Ou então, dali a pouco, você para e pensa, não, melhor seria se eu tentasse conversar, né? Conversar com a pessoa, expor calmamente, eu vou esperar passar uns dias para eu expor calmamente o meu ponto de vista e polidamente eu explico por que eu não gostei, e a gente procura conversar. Então, às vezes, ou então, às vezes você fala, não, eu vou falar pro fulano, que é amigo dele, que eu não gostei. E o fulano com certeza vai contar para ele. Então, às vezes você tem 5, 6 ideias diferentes sobre o mesmo tema. E possibilidades de reação a uma situação. Qual será dessas ideias que a gente teve que reflete o nosso pensamento? Será que a gente tem como pensar, saber? E às vezes são ideias tão contrárias, né? A ideia inicial foi lá e reagir, discutir com a pessoa. A ideia seguinte foi silenciar. Não, eu não vou falar nada, melhor eu não mexer nisso. Às vezes são pensamentos tão divergentes que provavelmente nem sejam nossos. Às vezes um é nosso, o outro nos foi sugerido, tá? Por isso que eles dizem, olha, no conjunto estão sempre de mistura os nossos com os vossos. Daí a incerteza em que vos vedes. Vamos ver mais um pouquinho. Olha lá. Então acontece alguma coisa. A pessoa fala: será que eu devo? Será que eu não vou me arrepender? Ela vai conversando com ela mesma, né? Melhor não mexer, melhor não falar nada. Eu acho que tudo bem, né? Se eu for resolver aquele assunto. Que mal há nisso? Então, às vezes, a gente fica naquela briga interna, muitos pensamentos surgindo, e a gente, às vezes, nem sabendo para onde vai. Ou ele, né? Olha, uma ótima oportunidade que surgiu. Esse é o primeiro pensamento. Vem um outro. Qualquer um no meu lugar aceitaria. Qualquer situação. Cada um pode pensar numa. Aí vem um outro bem contrário. Isso prejudicaria muita gente.
E se meus filhos souberem? Né? Às vezes a pessoa até faria, se ela tivesse certeza absoluta de que ela ficaria no anonimato. Mas e se alguém descobre? E se meus filhos ficam sabendo? Né? Que exemplo eu vou dar? Como que, né? Então, às vezes a pessoa não faz determinadas coisas, não porque ela tem uma virtude que a impede eticamente de não fazer, mas às vezes ela tem uma imagem a zelar perante a família, perante a sociedade. Isso, a possibilidade de ser descoberto, a faz refrear o seu impulso. Mas se ela tiver certeza que ninguém ficaria sabendo, talvez ela fizesse. Então, esses pensamentos ocorrem às vezes na cabeça das pessoas, né? Surge uma oportunidade, pelo visto aí, uma oportunidade não muito ética, mas que talvez trouxesse ganhos e lucros para a pessoa, ela tem 4, 5 pensamentos, uns diferentes dos outros. Pode ser que esse primeiro é dele, ótima oportunidade. Pode ser que o terceiro pensamento tenha sido sugerido por um espírito guardião, um anjo tutelar, por exemplo. Isso prejudicaria muita gente. E aí se mistura com aquele pensamento que é dele. Ah, essa é uma ótima oportunidade. Aí vem o espírito que quer ajudar e fala: ah, e se seus filhos souberem? Será que você vai ficar em paz, né? Então vai colocando pensamentos construtivos. E aí a pessoa vai, não, mas qualquer um no meu lugar aceitaria, né? Só que ela que está pensando, ela não sabe de onde vem, qual a origem desses pensamentos que cruzam a sua mente. Aí vem a pergunta maravilhosa de Kardec: como vamos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos pensamentos que nos são sugeridos? Né? É a grande pergunta. Se eu tenho 5, 6, 10 pensamentos que vêm ao mesmo tempo na minha cabeça, como eu vou saber qual deles é meu? A gente gostaria de saber, né? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então, às vezes, aquilo a pessoa vem de repente aquele pensamento abruptamente, como se alguém tivesse jogado aquele pensamento na sua cabeça. Mas nem todo mundo percebe isso. Às vezes ele acha que ele teve uma ideia do nada. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem, são os que vêm em primeiro lugar. Então, aquele primeiro pensamento que você tem, geralmente é seu. Geralmente. Então, fulano te contrariou, você vai lá, vou brigar com ele. Esse é você. Afinal, então esse geralmente em primeiro lugar é o nosso. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, atua com mais liberdade. Vamos supor que ele tem um espírito, um anjo da guarda, um anjo tutelar muito presente que vive ajudando ele, né? Não, não faz isso, talvez seja melhor pensar na sua família. E ele não sabe quais são os pensamentos dele, quais os que são do anjo da guarda. Então ele vai decidir livremente pelo pensamento que lhe parecer mais conveniente e vai atuar em função disso. Se ele soubesse quais são os pensamentos que lhe são sugeridos pelo anjo da guarda, e se ele tivesse interessado na melhoria dele mesmo, ele provavelmente se influenciaria por isso e, se ele tiver com intenção de melhorar, ele vai seguir os conselhos do seu espírito tutelar. Então, ele já não teria liberdade de escolha. Ah, não, o espírito falou isso, eu vou seguir o que ele fala, né? Porque ele deve estar me orientando bem. Percebe? Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se quando a gente não sabe de onde vem o pensamento. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, vem 10 pensamentos na nossa cabeça. Não é importante saber de onde eles vêm. Importância nenhuma, eu diria.
A grande importância está em saber qual desses pensamentos nós acolheremos. Com qual desses pensamentos nós ficaremos? Tive 10 ideias sobre um assunto. Qual delas vai ser a que eu vou escolher para agir? Isso vai definir a nossa intenção. Isso vai definir aquela nossa inclinação. Se às vezes eu escolho uma ideia que vai causar mal a outras pessoas, mas vai nos beneficiar em algum ponto, e eu estou sendo injusto com isso, é porque eu só estou pensando em mim, e não importam as outras pessoas. Essa sou eu, né? E não importa as outras 10 ideias que eu tive. Se a outra pessoa tem 10 ideias sobre um assunto, ela vai escolher aquela que lhe parece mais justa, mesmo que aquela forma de agir contraria algum interesse seu pessoal, mas beneficie outras tantas pessoas e essa pessoa vai agir com justiça, sem saber de onde vêm os pensamentos, essa pessoa já tem uma conquista espiritual. Ela já é ética. Ela já age conforme a justiça e não os seus próprios interesses. Então, quando a gente não sabe de onde vem o pensamento e a gente opta pelo melhor eticamente, a gente está agindo com liberdade, no bem, e está mostrando que isso é algo que vem de dentro, que já é uma conquista nossa, agir daquela maneira. Percebem? Então, não importa de onde vêm os pensamentos, se eles nos são sugeridos, se eles são nossos próprios. Importa é aquele que a gente vai acolher como sendo melhor. Então, olha lá, né? A pessoa está estudando, ela está escrevendo, ela está pensando, ela tem um espírito ali, né? Nesse caso aí, um anjo tutelar, um espírito protetor, que muito discretamente sugere algumas coisas boas. Geralmente, numa situação, a gente tem ideias boas e ideias infelizes. Se a gente tiver, né, com a mente conectada com o Evangelho de Jesus, se colocando no lugar da outra pessoa, das outras pessoas, a nossa tendência vai ser acolher a ideia feliz, a ideia boa, com sentido moral. Mas se a gente ainda tiver mudo a todos os apelos cristãos, a gente vai optar pelas ideias que eu diria que são infelizes. Então, consequentemente, vamos ter atitudes infelizes e isso vai gerar depois a necessidade de uma reparação, né? Quando a gente traz prejuízo a alguém. Aí vem aquela resposta, uma complementação de Kardec que é fabulosa. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém tem dúvida quando olha, né, de manhã pela janela que o dia amanheceu. E depois, no final da tarde, quando você olha, você não tem dúvida que a noite chegou. Porque é muito nítida a diferença entre o dia e a noite. Porque isso convém, porque isso é útil, porque isso é importante para nós. Se fosse importante diferenciar um pensamento que é nosso de um pensamento que nos é sugerido, nós teríamos a mesma facilidade que a gente tem para diferenciar o dia da noite, a água do vinho, o preto do branco, né? Seria nítida essa diferenciação, nós teríamos mecanismos mentais para isso. Mas não temos. Por quê? Porque isso não importa e, na maioria das vezes, não é útil, porque nos tira a liberdade de agir conforme nossos conteúdos íntimos, nossas conquistas.
Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Olha aqui, que pergunta interessante e útil. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, né? Aí a gente poderia pensar, o que é o bem? Não poderia? Eu não posso me enganar? Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso resolver um assunto e eu não sei bem como fazer. Tenho várias ideias aqui. Como eu devo agir? Aí vem uma regrinha, acho que foi a única regrinha deixada por Jesus, mas que ela é infalível. A gente se colocar no lugar do outro. Como você gostaria que resolvessem esse problema com você? Esse é o bem. Porque geralmente a gente quer para nós o melhor. A gente sabe como a gente gostaria de ser tratado, como a gente gostaria que determinadas situações fossem abordadas, a gente sabe como a gente gostaria de ser tratado caso as posições fossem invertidas. Então, aquela é a nossa medida de justiça. Então, aquilo que você quer para você, você dê ao outro. Que você não vai querer o mal para você, você não vai querer ser humilhado, você não vai querer ser maltratado, você não vai querer ser chamado a atenção em público. Você sabe o que você não quer para você e o que você quer. Então, estuda o caso, se coloca no lugar do outro e aí você saberá exatamente como agir. É bem interessante isso, né? Então, a gente é bom advogado em causa própria. A gente, em nosso benefício, a gente quer o melhor, a gente quer a pessoa mais educada, a pessoa mais sensível, né? Às vezes a pessoa fica magoada porque a pessoa não me considerou. Então, a gente sabe como a gente gostaria de ser tratado e como a gente gostaria que certas coisas fossem resolvidas conosco. É só inverter os papéis e ir lá e fazer exatamente o que a gente gostaria que alguém nos fizesse. A gente vai estar acertando, né? A gente vai estar acertando naquela medida da nossa evolução e do que nos é permitido escolher ou entender, dado o nosso grau evolutivo. Olha aqui que interessante. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo este pendor, ou essa tendência. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então é sempre assim. Geralmente a gente escolhe a influência que mais combina com o nosso íntimo. Se a criatura é propensa ao assassinato e ela recebe influência nessa ordem, e recebem outras opostas também, com qual que ela vai estabelecer sintonia? Com aquela que mais se ajusta à sua tendência íntima. Percebe? Então não adianta falar, foi o espírito que falou na minha cabeça e fui lá e matei o fulano. Você foi e matou porque você quis. Percebeu? Mas foi o espírito que influenciou. Você teve sempre influência dos dois lados. Aí quem é que desequilibra os pratos da balança? Eu mesma. Certo? Então essa justificativa não é válida quando a gente erra. Mas eu tive influência espiritual. Às vezes a pessoa tem influência espiritual, mas se, por exemplo, ela não é ladrão, ela não vai roubar. Às vezes o espírito pode morrer de falar para ela, vai lá e rouba alguma coisa. Tira um dinheiro, assina um cheque, enfim, usa aquela senha do banco que você tem, faz um saque. E a pessoa não faz. O espírito, se ela for honesta, se for uma virtude adquirida, o espírito pode morrer de sugerir isso para ela que ela não faz.
é a história da tentação, né? O que é tentação para nós? É um estímulo de fora que vem se casar com uma tendência que a gente tem aqui dentro, tá? Se a gente não tem a tendência aqui dentro, a tentação passa batido e você nem se importa com ela. Ela não é tentação para você. Um bolo de dinheiro desse tamanho na frente de uma pessoa honesta não é tentação. Vai ficar ali dia e noite, ela nem vai botar a mão, porque não é dela. Percebe? É a mesma coisa uma influência espiritual. Ai, vai lá e compra aquela bolsa de 15 mil reais. A pessoa está falida. Mas se ela não é consumista, se ela nem gosta de bolsa, ela olha para aquilo, está ouvindo, às vezes está até percebendo, às vezes tem até uma mediunidade, e pensa, olha para aquilo e fala, nossa, não vejo graça nenhuma nessa bolsa. E não compra, né? Então, essas sugestões que nos vêm, elas casam com o que nós temos dentro de nós, e aí nós acolhemos essas sugestões ou não. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos dar, que devamos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Em outras palavras, influências nós temos de todos os tipos. A grande questão é quais nós acolhemos como sendo interessantes e a quais, né, nós damos prosseguimento. Então, as decisões nos pertencem sempre. Não existe para o espírito essa desculpinha. Ai, mas foi o espírito que me soprou, me sugeriu, e eu fui lá e roubei, dei um rombo de não sei quantos milhões. Você foi lá e roubou porque você quis, porque você gostava, porque você também viu interesse naquilo, né? Ah, eu traí a pessoa. Traiu porque você não é uma pessoa confiável. Porque talvez, às vezes, a pessoa já vem traindo confiança de pessoas ao longo de tantas vidas, já é um padrão dela, né? Há pessoas que têm uma lealdade absurda com ideais, com as outras pessoas, e há pessoas que não são assim, porque não conquistaram ainda esse valor. E por aí vai. E aí vem um diálogo aí do livro Libertação, de André Luiz. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Percebe que é de nós para com eles que parte a sintonia? Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Então, dependendo, a gente vive rodeado por uma nuvem de testemunhas, mas dependendo da nossa tendência, nós nos ligamos a um grupo de espíritos ou a outro. Isso vale para o homem encarnado e para o espírito desencarnado. Pode o homem eximir-se, quer dizer, fugir, né, da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Muito boa também essa pergunta, né? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. É aquela história, né? Se você acaba sintonizando com aquilo que é mal, que é aquilo que não te traz nada de bom, como mudar isso? Só tem um jeito por essa resposta. Se aquilo que não é bom em nós atrai certos espíritos e certas sugestões, a única possibilidade de mudança seria uma mudança pessoal, né? A famosa reforma íntima. Senão você vai continuar dentro do mesmo padrão e atraindo, chamando por sintonia espíritos dessa mesma natureza. Vamos seguir mais um pouquinho. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Será que rezando dia e noite resolve? Será que fazendo determinadas fórmulas cabalísticas resolve? Será que
andando com amuletos no bolso ou na bolsa resolve alguma coisa para neutralizar a influência de maus espíritos? Vamos entender aí, espíritos inferiores, né? Como que a gente pode neutralizar essa influência deles? Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois esses vos assaltam pelo lado fraco. Às vezes, numa situação, você tem pensamentos que vêm e falam, eu não vou, sei lá, eu não vou colaborar nessa situação aí, não vou colaborar para essa coisa que estão promovendo, porque afinal de contas eu sou mais inteligente, eu sou mais especial, eu sou mais isso, mais aquilo, e esse povo é um bando de ignorante que não entendeu nada. Às vezes a pessoa se coloca assim, e às vezes vira um fator de discórdia ali entre as pessoas. E às vezes esse pensamento pode vir dela, ou ela pode ser tremendamente orgulhosa, e um espírito que reconhece isso nela enche a bola, como se diz, né? Falar, não, você é melhor, você é isso, você é aquilo, não participa disso não, né? Então, é isso que ele diz, ó, esses vos assaltam pelo lado fraco, que é o nosso orgulho, que é a nossa arrogância, que é a nossa prepotência, que é aquela coisa da gente se achar mais do que os outros, né? Quando, se por acaso a gente fosse tudo isso mesmo, a missão do homem inteligente na Terra, isso é um item lá do Evangelho, seria realmente auxiliar aqueles que talvez não sejam tão inteligentes ou não veem tão claramente quanto ele, né? E não se colocar como alguém acima, como alguém melhor, como alguém isso, como alguém aquilo. Os espíritos, quando querem nos perder, quando eles querem nos desviar do melhor caminho, a reta mais. O caminho mais curto para isso é exaltar o nosso orgulho, porque ainda é um ponto de nossa fragilidade, né? Se eles querem acabar com a vida de um médium, eles atacam pelo orgulho. As suas comunicações são melhores. Não ouça o que aquele outro fala, não. Ele está te criticando porque ele tem inveja de você. Porque você dá as melhores comunicações. A sua mediunidade é a melhor. Você é o médium mais preparado. Você é mais inteligente. Você é mais isso, mais aquilo. E o espírito vai. Às vezes é um espírito obsessor que quer acabar com a mediunidade boa daquela pessoa que está iniciando, né? Ou quer que ele seja instrumento de espíritos que não têm boas intenções. Se a gente entra nessa cilada, eles amam, porque aí a pessoa não ouve mais ninguém, né? Alguém vai falar, ô fulano, talvez as suas comunicações pudessem ser mais assim, mais assado, porque esse é o papel de um coordenador de grupo mediúnico, né? O médium se queima, ele se magoa, ele se melindra, vai embora do centro, vai procurar outro. Aí fica 3 meses no outro. Alguém chega e fala a mesma coisa. A pessoa se magoa, porque ela é ótima, suas comunicações são ótimas. Ela vai procurar outro. E ela não para em nenhum lugar, porque ela não aceita nenhum tipo de crítica, porque ela é boa demais, né? Então, isso depois, quem for estudar a mediunidade, desenvolvimento da mediunidade, vai ver isso muito, muito, muito. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe qual é o mal? Sabe a qual mal nós nos referimos e Jesus se referia na oração Pai Nosso? O mal
que habita em nós, o mal que está dentro de nós, porque é só ele que pode nos atingir. O mal que vem de fora, ele só nos atinge quando ele casa com o mal que vem de dentro, porque senão ele não é mal para nós. Senão a tentação não é tentação para nós, né? A pessoa, sei lá, ela tem um fraco por determinadas situações que envolvem sexualidade e sensualidade, e a pessoa é extremamente sensual, então não pode ver ninguém que, quando vê, já traiu ou o parceiro ou a parceira no casamento. O problema não é a outra pessoa que passou na vida dela, porque pessoas na nossa vida cruzam a nossa vida todo dia, né? O problema é que a pessoa é inclinada àquele tipo de comportamento, né? E acaba traindo o marido, acaba traindo a mulher, mas não é a outra pessoa que passou, que era sensual, que era bonita, que se insinuou, que seduziu, nada. É que a pessoa é propensa a esse tipo de coisa. Então, ela trai com um, ela trai com o outro, e assim ela vai vivendo, e vai às vezes botando a culpa nos outros, nos que passaram, nos que cruzaram o seu caminho. A tentação não está fora, a tentação está dentro, percebe? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal que está aqui, da imperfeição que eu carrego comigo e que me leva a ter determinados comportamentos, né? Que depois eu vou dizer que foram culpa do fulano, do ciclano, do espírito que sugeriu isso ou aquilo. Somos nós, né? A origem do mal. Então, olha, nós somos mentes interligadas entre encarnados e desencarnados, as mentes desencarnadas. Existe uma interconexão, nós vamos ver isso muito claramente na semana que vem, quando estudarmos pensamento. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Porque se eles pensam como pensamos, eles agem como agimos, eles têm os mesmos valores que temos, as mesmas inferioridades que temos ou as mesmas virtudes que temos. Então, isso estabelece sintonias com determinados espíritos. E, basicamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a sintonia, e a gente já se encaminha para o final. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, não raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, ao longo da vida, a gente vai estabelecendo simpatias, laços de conexão, a gente vai estabelecendo sintonias mentais com espíritos que se tornam espíritos simpáticos a nós. Mesmo que a gente queira, outro dia estava relembrando uma história de um livro de André Luiz, que tinha um rapaz num bar. Ele era jornalista, não é bem jornalista, né? Ele era escritor de um jornaleco, esses tabloides atualmente, né? Que destroem reputações, jornalzinho de fofoca, tá? E ele estava num bar, e o André Luiz estava por ali, numa missão de auxílio, então ele estava escrevendo uma nota mentirosa sobre a vida de alguém. E conta André Luiz que ele estava sendo muito inspirado por vários espíritos que ali estavam ao redor, dando ideias para ele. Ele escrevia celeremente, quase como se fosse uma psicografia, a nota de fofoca que ele ia mandar para o jornal. Ele foi estabelecendo, esse rapaz, sintonia e laços de simpatia com essa espiritualidade que o ajudava
a destruir reputações, né? Ou seja, a identidade de pensamentos e de propósitos e de intenções nos ligam a um tipo de espíritos ou outros. Se você pensa no bem, se você pensa em criar uma instituição beneficente, que ajude crianças, que ajude idosos, ou fazer uma campanha para ajudar algumas dessas criaturas, você está estabelecendo uma sintonia com espíritos que também desejam que essas criaturas sejam ajudadas. Percebe? Então, essa palavra é fundamental. E somos nós quem detemos o controle da sintonia. Quando nós mudamos o jeitão de ser, a nossa sintonia muda, né? Por isso que no trabalho, no tratamento da obsessão, não é importante apenas tratar os espíritos obsessores, que são sempre encaminhados para uma vida melhor, para uma condição melhor, de uma forma muito amorosa e cristã. Mas é importante que o obsidiado, o encarnado em tratamento, ele se conscientize da necessidade de mudança. Senão, daqui a pouco, ele vai ter outro grupo de obsessores, e outro, e outro, e outro. Porque obsessores em potencial a gente tem muitos, né? Então, é cuidar da nossa sintonia, do que a gente lê, do que a gente ouve, das coisas que a gente coloca para dentro da nossa casa mental, que vão também poluindo ou vão tornando melhores os nossos pensamentos, a nossa casa mental mesmo, como diz André Luiz, né? Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. E vejam esta dica, que é um conselho, na verdade, de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. A leitura de certa página, a consulta àquele livro, determinada conversação, o interesse voltado para esse ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas com quem eles se harmonizem. Significa que se você gosta de um filme de violência, provavelmente você está estabelecendo sintonia com espíritos que gostam disso e que vão captar as suas ondas mentais naquele momento em que sua mente está sendo estimulada por aquilo e vão talvez começar a fazer parte da sua psicosfera, né? Do seu hálito mental, como diz o André Luiz. Se você gosta de uma conversação baixa, se você gosta de piadas chulas, se você gosta de palavrões, se você tem uma linguagem que beira a lama, como a gente às vezes vê, você vai ter junto de você espíritos que gostam disso, que se comprazem nisso, que gargalham com isso. Se já estiver numa reunião social, onde alguém resolve contar piadas, e aquela piada horrorosa, piada homofóbica, piada que depõe contra a mulher, e aí é aquele deboche, aquela coisa, e às vezes a maioria está rindo, está gargalhando. Você já se sentiu um estranho no ninho porque você não está achando a menor graça naquilo, você não está vendo nada de interessante naquilo? Mas tem um grupo de encarnados que tá ali se divertindo com aquelas piadas horrorosas, e tem um grupo de desencarnados que provavelmente está ali gargalhando junto, porque gosta do mesmo tipo de baixaria, né? Vamos dizer assim, para usar um termo bem apropriado. Então, tudo isso nos coloca em correlação espontânea e direta com essa espiritualidade que sintoniza com isso. Por outro lado, se a gente vai ler um livro de André Luiz, de Emmanuel, a gente vai ler uma mensagem espírita, a gente procura ter uma conversação mais equilibrada,
uma conversação útil. Vocês já viram? Tem gente que a gente conversa e não se tira nada de útil. Outras pessoas você conversa, você aprende, você sai mais positivo, é super construtivo, né? Então, que tipo de espiritualidade tem ali naquela conversação? Tem uma espiritualidade boa, gente, né? Que tá com aquela pessoa, que tá com aquele grupo de pessoas que estão versando em torno de assuntos elevados, de coisas construtivas, que coisas que tragam algo de bom para alguém. Então, tudo isso influencia depois as coisas nas quais a gente pensa durante o dia. Se você procura ter bons hábitos mentais, boas leituras, bons filmes, boas conversas, isso vai nutrindo a sua cabeça, a sua mente de assuntos edificantes e vai jogando fora aquilo que não serve. E, naturalmente, as nossas conexões mentais vão se tornando melhores. Mas se na hora de descanso, de ócio, a gente só se liga em coisas violentas, agressivas, que não contribuem nada para ninguém, ou em leituras, ou em figuras meramente de cunho sexual, isso vai nos arrastando para alguns desequilíbrios. Não que o sexo seja um problema, não é isso que eu estou dizendo, né? A gente, às vezes, vai se desequilibrando sem perceber. Eu não sei vocês, já perceberam que quando a realidade está muito difícil, até o noticiário, né? Você começa a assistir muitas notícias, você vai se tornando às vezes negativo, porque às vezes notícias não são boas, o cenário político não está bom, a saúde no país não está boa. Você vai percebendo que você vai se tornando amargo, que você vai se tornando pessimista. A gente tem que buscar esse autoconhecimento, porque esse estado de alma vai nos colocando em correlação com espíritos assim. E às vezes a pessoa vai se desequilibrando até, se desesperançando, ficando ansiosa, perdendo o sono, né? Quando a gente sabe que Jesus está no leme, que por mais que a realidade esteja difícil, tudo vai se modificar para melhor. Então, mais vale. Eu tenho feito isso, porque eu fui percebendo que eu estava ficando muito afetada com algumas coisas que eu vi em televisão, que eu li na internet, né? Por mais que a realidade esteja aí difícil, eu às vezes desligava a televisão, fechava o computador e ia ler uma página de André Luiz, que consola, que reergue, que reanima, né? Para a gente encontrar forças e luz para seguir adiante. Porque se a gente quiser conectar com a treva, a gente conecta. E a gente vai ser mais um pontinho de treva aqui na Terra, né? Que a gente consiga ser um pontinho de luz, mesmo que seja uma luz pequena, bruxuleante, ainda insegura, que sejamos um pontinho de luz. Mas isso exige esforço, exige muita dedicação para que a gente esteja atento, né? Hoje eu estou lembrando muito das frases da Dona Leia. Não se pode viver distraído. Ela cansou de dizer isso. Nesse assunto, essa frase casa como uma luva. Não se pode viver distraído, sempre atento, sempre fazendo aquela autoanálise necessária para a gente ir corrigindo os pontos necessários, tá bom? Muito bem. Eu acredito que existam dúvidas, provavelmente, né? Peço que a gente já está um pouquinho estourado no nosso tempo, que vocês guardem essas dúvidas para quando a gente for falar semana que vem sobre o pensamento, porque esses dois assuntos, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, esse assunto de hoje, ele é quase que uma introdução para a aula da semana que vem, que é o pensamento. E que eu tenho a impressão que vai esclarecer uma série de dúvidas que vocês podem ter aí com vocês. A semana que vem a gente vai entrar até em alguns aspectos, assim, nada muito profundo, mas sobre física, sobre ondas, sobre sintonia, assimilação de ondas, frequência vibratória, comprimento de onda,
Porque pensamento é algo, digamos assim, concreto. Não é uma fumacinha, não é uma secreção do cérebro, porque se fosse do cérebro o espírito desencarnava e não pensava, né? Ele é algo quase, digamos assim, concreto. É muito diferente do que a gente pensa, que pensamento é uma coisa tão abstrata. Não. É muito interessante a gente ver isso. Vamos ver a semana que vem. Nossas mentes são estações de rádio. Nós somos emissoras de ondas e receptoras de ondas. E nós temos uma sintonia mental. Igual o rádio, antigamente tinha aquele seletor, né? Tinha aquele botãozinho que você mexia, aquela agulhinha, que Pra acertar. sintonizava com o comprimento de onda que você queria pegar. A nossa mente é um seletor de rádio que você ajusta para pegar exatamente o que você quer. Se é TV Cultura, se é TV Uniara, se é Morada do Sol, cada uma tem um comprimento de onda. A nossa mente é assim. E cada ser que existe no mundo vibra num determinado comprimento de onda. Então, se nós vibramos próximos, nossas ondas mentais se afinam, se ajustam, se interpenetram e a gente estabelece uma conexão mental com esses espíritos que pensam como nós e vibram no mesmo padrão vibratório que nós. Por isso a importância da gente saber com quem a gente estabelece sintonia. É muito legal, é muito interessante e eu diria que é libertador para a gente começar a entender como navegar por essas águas, porque é a nossa realidade, nós somos mentes interconectadas numa teia imensa de outras mentes que também vibram nesse universo.